Oi pessoal, bom dia, eu sou o Vitor do blog Solstício e Equinócio e eu vim falar rapidinho de um livro como se fosse uma espécie de mini resenha. Eu prometi no post passado que eu ia fazer, que foi sobre um top 5 de spin-offs, e eu quis fazer esse vídeo resenha sobre um deles em especial, que foi o Daenerys, a Mãe dos Dragões, que em tese seria um spin-off da série Guerra dos Tronos, escrito pelo Martin. E eu achei interessante porque, além de pouquíssimas pessoas conhecerem esse conto, ele ainda não foi publicado aqui no Brasil. Eu também não sei se ele vai ser. Eu não consegui achar nenhum tipo de fonte disponível com tradução livre, então foi em inglês mesmo. Então, se eu falar alguma coisa sem sentido, me desculpem, tá? Mas eu não sou um perito em inglês ainda. Então, resumindo, para quem não sabe, Daenerys, ela é uma rainha sem trono, digamos assim. A Daenerys descende de uma linhagem de reis e monarcas muito poderosos da dinastia Targaryen. Há 200 anos começou a acontecer uma espécie de guerra muito sangrenta no mundo criado por Martin, onde em Guerra dos Tronos não é narrado, sendo que ele começou a fazer essa série prequela que começa com o Cavaleiro dos Sete Reinos, que retrata sobre isso, a queda da dinastia Targaryen e a ascensão do monarca usurpador, e assim vai. E Daenerys, ela vive com o irmão dela, Viserys, vivia, no caso, numa pequena aldeia muito humilde e tudo mais, até que ele chegou uma frota de rebeldes, de rebeldes nômades, assim dizer, que era governada pelo bárbaro Khal Drogo. Eu acho que é assim que se diz o nome dele. E foi muito intenso, sabe? Em Guerra dos Tronos, isso é narrado em terceira pessoa, através de um eu lírico. Então fica tudo muito vago, fica tudo muito assim, tem aquele sentido fundamental e tudo mais, sendo que não é narrado com detalhes. É, Calissa, Calissa não, Daenerys, ela, a Mãe dos Dragões, ela também, o livro também é narrado em terceira pessoa, sendo que tudo que acontece é focado no ponto de vista dela. Então a gente sente o que ela sente, o medo dela, o desespero, a angústia, o temor pela vida dela, não só pela dela, mas também pelo irmão dela, que a gente acaba descobrindo que é um babaca ao decorrer do livro, mas com as pessoas que viviam ali com ela naquela aldeia, porque, querendo ou não, foram praticamente elas que criaram ela e tudo mais, assim, ela e o irmão dela, né, pra falar a verdade. Sendo que Viserys, ele era bem esperto, então ele tentou fazer um acordo com Khal Drogo, vendendo a irmã dele pro rebelde em casamento, em troca de um exército poderoso para ele conseguir reaver o trono do reino dele, né? Para ele conseguir voltar a ser o monarca Targaryen e governar os Sete Reinos de novo. Khal Drogo aceita, mas perceptivelmente o Khal Drogo não é nenhum babaca, não é nenhum idiota. Ele pode ser selvagem, mas ele não é burro. Então é basicamente isso, né? O início da história. A spin-off da Calissa, Mãe dos Dragões, é uma compilação de 10 capítulos do livro As Crônicas de Gelo e Fogo, do livro 1, no caso, do Guerra dos Tronos. E é tudo narrado através do ponto de vista da Calissa, que é como ela passa a se chamar depois que ela casa com Khal Drogo. Calissa é como se é o nome que as mulheres recebem quando se casam com os líderes desses selvagens, ciganos e andarilhos, enfim, seja lá o que eles forem. E ela passa a ser cultuada ali naquele meio como uma espécie de rainha mesmo, então ela tem tratamentos completamente especiais e é bem interessante ver a maneira como eles vivem, como ela passa a conviver com eles no meio daquilo, como ela passa a aprender a cultura do Khal Drogo e tudo mais, se é que ele tem alguma cultura.
E foi, assim, simplesmente um dos melhores spin-offs que eu li. Foi muito bom. O melhor spin-off que eu li em 2013. Foram alguns. Eu não vou dizer que o romance deles entre Kalista ou Daenerys e Khal Drogo é um mar de rosas, porque não é. A gente percebe isso em Guerra dos Tronos. Ele é muito bruto, ele faz sexo com ela contra a vontade dela, então é praticamente um estupro. Ele agride ela muito e ela não gosta daquilo, sendo que por detrás de todo aquele temor que ela tem através daquele homem grande, bárbaro, forte, ela começa a sentir uma espécie de atração por ele e que acaba se desenvolvendo até chegar numa paixão muito fervorosa pelo Khal Drogo, sendo que ela não sabe como agradar o marido mais, porque para ele tudo sexo, sexo, sexo e acabou. Então ela quer ter uma vida, digamos assim, mais confortável com ele, entende? Então ela começa a ter ajuda de uma mulher lá da aldeia deles. E ela começa a domar a fera do Khal Drogo, sabe? No início realmente é um pouquinho chato, entendeu? Considerando que o livro já não é muito grande, sendo que ao decorrer do tempo, quando eles vão amansando o relacionamento, vai ficando uma leitura mais agradável, entendeu? E você não vai conseguir largar até você terminar de ler. Então é tudo muito interessante, sabe? O modo como o Martin escreveu o mesmo livro, sendo que através do ponto de perspectiva da Daenerys, foi de uma maestria muito grande. Eu parabenizo o Martin por isso, ficou muito bom mesmo. Sendo que, como eu disse, é uma compilação de 10 capítulos fundamentais em Guerra dos Tronos, nas Crônicas de Gelo e Fogo. Então não conta a história até o final. Como a gente sabe como que termina o relacionamento de Kalista com Khal Drogo. Não narra até lá, até o finalzinho, quando ela se transforma na mãe dos dragões, literalmente, no finalzinho do livro. E é uma coisa muito bonita, sendo que tanto no livro, As Crônicas de Gelo e Fogo, quanto na série Game of Thrones, o relacionamento deles ficou muito vago. Certas coisas que aconteceram entre Kalista e Khal Drogo que foram muito boas e que eu acho que deveriam ter funcionado muito bem também no livro 1 quanto na série, mas não aconteceu, simplesmente. Eu acho que eu posso ressaltar uma das cenas, que foi quando o Khal Drogo presenteou a Kalista com um garanhão branco, um cavalo, no caso. Acho que todo mundo lembra dessa cena. E no livro, As Crônicas de Gelo e Fogo, tanto quanto na série, se passam muito rápidos, não tem nenhum tipo de detalhe, completamente, sabe? E no livro de Daenerys, a gente lê os sentimentos dela ali, sabe? Ela ficou completamente extasiada com aquilo, porque na aldeia deles, sabe, no credo deles ali, quem ganha um garanhão daquele branco é muito amado, muito respeitado, sabe? E pelo que parece, nenhuma Kalista tinha recebido um cavalo desse do líder, no caso do Khal Drogo. E ela estava batalhando contra aquele conflito de sentimentos. Ela não sabia se ela ficava feliz, se ela ficava triste, se ela ficava agoniada, ou ela começava a sentir um peso de responsabilidade maior sobre as costas dela, porque agora ela também era líder daquele bando, entendeu? E aquele cavalo significava que ela tinha agora um poder muito maior sobre eles do que ela tinha antes como só Kalista. E foi muito bom, foi uma prova de amor, porque foi dando esse cavalo para Kalista que ele passou a dizer assim que realmente amava a Kalista, e foi muito bonito. Foi uma pena, né, o que aconteceu com o Khal Drogo, mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo do site onde eu consegui fazer o download em e-book do livro, sendo que lembrando que ele está em inglês, tá? É só a capa que está portuguesada, e essa nem é a capa original do livro também, foi uma arte
fan que tava rolando pela internet aí e foi posta no Scooby e tudo mais. Recadinhos. Lembrando, tá rolando a promoção no blog, a primeira promoção literária do Solstício Equinócio, a promoção L.J. Smith, onde a gente vai estar sorteando os 3 livros, no caso, né, a primeira parte da série Círculo Secreto, a trilogia, a Iniciação, a Prisioneira e o Poder, tá? Tem todo um formulário lá embaixo que vocês podem preencher, é super fácil, é super rápido, tá? Beijo, até mais e se cuidem.